galera, é o professor Alcides para mais uma videoaula de ciências para o sexto ano do integral. E na aula de hoje, como nós havíamos combinado, nós vamos falar sobre a vida em lugares extremos. É mais uma videoaula de ciências com vocês. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, nós já vimos que uma das características possíveis para os seres vivos é viver aí nas condições ideais. E o que será uma condição ideal? Né? Nós temos que pensar nisso. Talvez sejam temperaturas amenas entre 10 e 30 graus centígrados. Sejam condições de umidade atmosférica entre 60% a 80%. Pressão ambiental da nossa atmosfera referente a 1 kg por centímetro quadrado, que é a pressão normal que nós temos na nossa atmosfera. Bom, estas seriam talvez as condições ideais, né? Mas vimos que a partir de Thomas Brock, que foi um grande naturalista e pesquisador norte-americano, que a vida ela é possível sim em lugares extremos. O Thomas Brock ele foi vamos dizer assim, o pai dos extremófilos, né? Ele descobriu lá nos lagos multicor do Parque Nacional de Yellowstone. Na verdade, são fontes de águas termais, né? Dá para ver aqui que a água vem do fundo da terra, né? Essas bactérias que ali vivem, elas conseguem suportar aquelas variações de temperatura muito altas que estão presentes na água, né? O Thomas Brock, ele observou que essas bactérias de extremo filo relacionado, que gosta, extremófila, que ele chamou de termos aquáticos, elas gostam então de temperaturas elevadas. Quanto mais quente é a água, olha só, mais escura é a espécie de bactéria que ali vive. Quanto mais claro, cada vez que vai mudando a cor da água, então mais frio fica a água e o tipo de bactéria que ali vive também é diferente. Então foram essas as descobertas aí do Thomas Brock, né? Que fez essa grande contribuição e abriu essa janela no nosso conhecimento do mundo natural. Ou seja, existem espécies que podem viver em ambientes extremos, né? Mas por outro lado, pessoal, o que é ciência documentada é uma coisa. Os cientistas se baseiam nos seus artigos, livros, mas a vida das pessoas longe da ciência oficial, né? Tendo aquela ciência que está relacionada aos lugares mais remotos da Terra, nas grandes cidades, a vida local, né? Essa vida local, ela traz um pouco de ciência também. Uma ciência que não é documentada, é uma cultura muitas vezes falada, como por exemplo dos esquimós, né? Que sabem muito bem que existe vida aí em lugares extremos. Eles vivem disto, né? Eles pescam em lugares onde aparentemente nós que vivemos aqui em lugares quentes, poderíamos dizer, não, aqui realmente não vai ter peixe nenhum. E lá desde criança, eles estão lá extraindo os recursos para poder se alimentar, né? Então os vertebrados lá estão vivendo em condições de menos 20 muitas vezes. Peixes que são considerados ectotérmicos, que regulam a sua temperatura de acordo com o ambiente, estão ativos naquele ambiente que é inóspito para nós, né? Aparentemente, mas que na verdade não é. E por outro lado, temos aí bactérias, né? Como a Pirococcus furiosus ou a Metalophilus candleri, que vivem aí em temperaturas de até 122 graus centígrados, né? Ou Celsius, e se reproduzem muito bem lá. Ou seja, vidas em limites extremos, possível, né? É muito possível. Claro que também pressões atmosféricas elevadíssimas, né? A ausência de luz, como por exemplo está aqui
esse vertebrado, né, que consegue tolerar aí até 1000 atmosferas. 1000 atmosferas. Gramatostômias flagelibarba, né, ou barba de flagelo, tá aqui, ó. Então, um vertebrado que vive num ambiente escuro, que tolera altíssimas pressões, 1000 vezes mais do que a pressão atmosférica existente aí ao nível do mar. Olha só o quanto esses animais toleram de pressão atmosférica. E não é só essa espécie, tá, gente? Nós temos aí milhares e milhares de espécies que vivem nesses ambientes inóspitos e que às vezes, como por exemplo as espécies que vivem nas fossas marianas, como a Gramatostômias flagelibarba, que muitas vezes nós nem conhecemos, né? Nós estamos começando a descobrir essas espécies. Esta imagem aqui estava lá no início, é o rato canguru, rato que vive ali nos condados do Arizona, Dipodomes gravipes. Dipodomes gravipes. De pés, né? Dipodomes, olha só, 2 pés apenas. Gravipes, que grava, então que estão no solo, né? Gravipes, o rato canguru. Gente, este roedor, este mamífero, ele vive neste deserto aqui. E ele pode deixar de beber água durante toda a sua vida, toda a sua existência, sem beber absolutamente nenhuma gota de água. Como é que isto pode acontecer? Um animal ao viver num ambiente inóspito, né? Toda vez que os seres que comem coisas, por exemplo, nós ou ele mesmo, se alimentam, todas as coisas que nós comemos vão se transformar nessa molécula aqui, ó. Tá? Essa molécula aqui, ela é chamada de glicose. É um tipo de açúcar. Então, tudo que a gente come que tem energia vai ser transformado nisto aqui e vai lá para as células, para uma parte das células chamada de mitocôndria, que é essa estrutura aqui, ó. Ok? Então, esta molécula, ela vai ser desmanchada, quebrada, na presença do gás oxigênio para liberar energia. E é este processo de quebra da glicose que vai liberar, então, água. E é esta água aqui, ó, que é produzida na quebra da glicose, que é chamada de água metabólica, que vai hidratar este roedor durante sua vida. Olha só que interessante isso, né? Muito interessante. Bom, gente, os vertebrados, quando nós falamos de vertebrados, nós imaginamos que a vida dos vertebrados surgiu nesses tipos de ambientes, né? Quentes, úmidos. Esses animais que têm coluna vertebral e por isso são assim chamados de vertebrados, eles então teriam surgido nesse tipo de ambiente. Aqui, ó, os peixes, né? Os anfíbios, ambientes com grande disponibilidade de água, grande quantidade de recursos, provavelmente grandes florestas que eram alagadas na maior parte do tempo, né? Ali cresciam as plantas, disponibilizavam os frutos. E, claro, com o passar dos milhares de anos, e essas estruturas que vão mudando com o passar dos milhares de anos, elas vão permitindo com que as espécies elas vão se tornando diferentes, né? Por exemplo, o professor trouxe aqui uma estrutura, coração, tá? O coração de todos os vertebrados, daqueles animais que possuem vértebras. Quem são os vertebrados? Peixes têm vértebras, anfíbios têm vértebras, répteis têm vértebras, aves têm vértebras, mamíferos têm vértebras. E nós acreditamos na história evolutiva que os vertebrados surgiram no ambiente aquático, ou seja, os primeiros vertebrados eram peixes. Que todos os demais surgiram depois dos peixes. Primeiro os anfíbios, logo depois os peixes, depois os répteis, e dos répteis surgiram as aves e os mamíferos. Então olha como é que é o coração de um peixe. Tem apenas
um caminho de sangue, ou seja, possui uma estrutura que recebe o sangue e uma outra estrutura que joga ele para frente, que impulsiona ele. Né? Afinal de contas, o coração é uma bomba, né? Impulsiona as coisas para frente. Já os anfíbios, olha só, já mudam as coisas aqui. Já possuem duas estruturas que recebem sangue, né? E uma única estrutura que manda o sangue para frente. Aqui nos répteis, eles já possuem duas estruturas, assim como os anfíbios, que recebem sangue. E eles têm aqui uma única estrutura que bombeia. Só que começa essa estrutura já a ser separada um pouquinho, tá vendo? A mistura do sangue aqui, ó, ela é menor. Aqui nas aves e nos mamíferos é diferente. Olha só, eles têm duas estruturas, assim como anfíbios e répteis, que recebem o sangue, e duas estruturas que bombeiam o sangue para fora do coração. Duas estruturas, dois ventrículos aqui. Isso faz, em aves e mamíferos, que o sangue com mais oxigênio não se misture com o sangue que tem menos gás oxigênio. E então, esses animais, aves e mamíferos, eles conseguem manter o corpo mais quente, porque o oxigênio, gente, ele é um gás que auxilia na liberação de energia, de calor no corpo. Então, o que acontece? Aves e mamíferos conseguem esquentar mais o seu corpo, ou seja, conseguem esquentar o corpo sem depender do ambiente, o que não acontece em répteis, anfíbios e peixes, certo? Tá aí, então, nós temos os peixes, os anfíbios e os répteis, que não controlam a sua temperatura do corpo, dependendo do ambiente de fora, fora, térmicos, temperatura. Então, dependendo do ambiente de fora para regular a sua temperatura. Ecto, fora, térmico, temperatura. E os animais, aves e mamíferos, aqui tem dois mamíferos, dependem somente do ambiente interno, dentro, endo, térmicos, que tem sua temperatura interna regulada apenas pelo próprio corpo. Certo, gente? Tá aí, olha só, a vida em ambientes extremos, né? Então, para casa, eu quero que vocês façam uma pequena pesquisa. Quero que vocês procurem um ambiente brasileiro que possui uma característica extrema e uma espécie que possa viver lá, que esteja adaptada. Quero que vocês descrevam as características desse ambiente extremo e uma adaptação da espécie a essa condição extrema. Tá? Coloquem no caderno de ciências, fotografem e mandem para o professor Alcides. Valeu, grandes, um grande abraço e nos vemos aí daqui a pouquinho. Tchau, tchau.